Muitos filmes famosos possuem diversas teorias sobre eles, algumas que são muito bobas e outras que são completamente absurdas, mas que ao analisadas conseguem fazer algum sentido. Um exemplo de filme assim é o próprio Matrix, que possui muitas teorias filosóficas bem profundas e muito interessantes, mas que também possui teorias bem absurdas que invertem a lógica do filme e tornam os humanos como maus e os robôs como bons, algo que, mesmo sendo bizarro, acaba fazendo sentido levando toda a lógica do filme. E pensando nesse tipo de teoria, hoje bora dar uma olhada em 3 teorias completamente absurdas que, quando a gente analisa, conseguem fazer até um pouco de sentido. O filme De Olhos Bem Fechados é muito conhecido por dar origem ou por embasar diversas teorias da conspiração envolvendo pessoas em grandes posições de poder, já que o filme conta a história de um homem que acaba indo em uma festa ritualística com várias pessoas ricas praticando relações das mais variadas. E como se tudo que o filme mostra já não fosse estranho o suficiente, alguns fãs do filme notaram que todo o final do filme parece meio deslocado em relação a toda a história anterior, quase como se tivesse alguma coisa sendo cortada e que não preenchesse o andamento correto ali do filme. Por isso, muitos fãs começaram a teorizar que alguma cena muito pesada acabou sendo cortada nessa edição final do filme. Uma das coisas que fez essa teoria ficar muito forte foram as diversas notícias e relatos dizendo que a Warner Bros. Teria pedido para cortar algumas cenas do filme, estranhamente logo após o falecimento do Kubrick, o diretor do filme, que morreu ali enquanto estava editando a versão final do filme. Outra coisa que apoia essa teoria é o fato da empresa ter censurado algumas cenas em alguns países para ter uma faixa etária menor, e essa teoria também é muito apoiada por diversos analistas de cinema e de pessoas que trabalharam com Kubrick, de que aquele filme não parece ter sido editado por ele, por ter ali um estilo de andamento e de edição muito diferente do que ele estava acostumado. E com tudo isso, vários fãs do filme acabaram criando diversas teorias, uma mais bizarra do que a outra, sobre quais cenas que teriam sido cortadas dessa versão final. Uma delas, e a mais bizarra que muitas pessoas levam em consideração, é a de que tinha crianças dentro daquela festa ritualística que acontece ali no meio do filme. Segundo essa teoria, o filme tem diversos elementos que levam a entender que a filha do casal, a Helena, seria dada ao culto para que eles ficassem livres ou algo do tipo. Os elementos do filme que são utilizados para corroborar com essa teoria são, por exemplo, o quadro estranho em cima da cama dela, que, se você forçar um pouco, consegue ver 3 letras, um S, um E e um X, formando aquela palavra que vocês estão aí imaginando. Outro elemento seria uma conta que ela precisa resolver lá na parte final do filme. O objetivo dessa conta era descobrir qual homem tinha mais dinheiro, o que fez a galera pensar que essa garota meio que estaria sendo preparada para identificar ou privilegiar pessoas mais ricas, no caso, homens mais ricos. Outro elemento também seria a estranha semelhança que ela tem com as diversas personagens sensualizadas no filme, como por exemplo as 2 garotas que o personagem do Tom Cruise quase se envolve, ou então a garota que ele salva no baile, ou então também a mais parecida de todas, que é a menina que ele encontra ficando com 2 homens atrás da loja de máscaras. O último elemento que é utilizado para poder embasar essa teoria é a estranha ênfase que o filme dá a essa personagem, a Helena, lá no final do filme, sendo que ela, em boa parte do filme, praticamente não aparece muito. Na sequência dessa cena final, a câmera corta para ela 3 vezes enquanto ela mostra 3 brinquedos diferentes. O primeiro, um carrinho de bebê, o segundo, um urso e em terceiro, uma Barbie. Cada um deles, para essa teoria, tem um significado diferente, sendo o carrinho representando ali a maternidade, o urso representando ali talvez um homem mais velho ou algo assim do tipo, e a Barbie representando ali uma visão feminina idealizada. Fora essas cenas, a última cena que a menina aparece ali no filme é quando ela desaparece pelos corredores ali da loja de brinquedos, quando depois 2 homens aparecem indo atrás, ou meio que indo atrás dela ali nos corredores da loja. Para os teóricos dessa ideia, esses homens seriam os responsáveis por levar essa menina, mas, obviamente, por ser algo muito pesado e por envolver crianças, isso teria sido cortado da versão final do filme. Não precisa ser uma fantasia. Você já parou pra pensar que o filme O Expresso do Amanhã, com o Chris Evans, pode ser uma sequência do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, lançado em 1971? Pois é, essa é outra teoria extremamente absurda que, por mais que pareça completamente sem sentido, ao analisar alguns elementos ali do filme, a gente até consegue perceber que ela faz um pouquinho de sentido. A primeira grande semelhança de conexão entre os 2 filmes é o fato de ambas as histórias contarem a jornada de um personagem que foi escolhido para substituir o dono da fábrica ou
ou do trem. Para além disso, a fábrica e o trem têm diversos locais diferentes com vários desafios por onde o personagem principal precisa passar e onde ele vai ali cada vez mais perdendo parceiros até só sobrar ele ali no final. Ou seja, ambos os filmes trabalham com a mesma estrutura narrativa. Outra conexão interessante é o fato dos donos de ambas as estruturas, o Wonka e o Wilford, usam uma logo com um W bem grande, quase como se a logo do Wilford fosse uma continuação da logo do Wonka. O que para os fãs dessa teoria quer dizer que o Wilford é na verdade o Charlie, que depois de anos e por algum motivo que a gente não sabe, acabou trocando de nome para se parecer mais ali com o Wonka. Outra coisa interessante para os fãs dessa teoria é que tanto o Wonka quanto o Wilford construíram não só meios de fazer comida bem estranhos, mas também veículos bem bizarros, o que também dá uma ideia ali de continuidade. Fora isso, o Wilford também teria aprendido com o Wonka o método de colocar mensagens através de comida e de utilizar espiões, como o Wonka usa o Sr. Slugworth para testar ali o Charlie ao longo do filme e descobrir ali se ele poderia ser o seu sucessor, e o Wilford usa o Gillian, o idoso ali que testa o Curtis, o personagem principal do filme, para descobrir se ele pode ser o seu sucessor. Tudo isso pode estar parecendo para você só uma completa loucura e uma série de coincidências, mas o interessante é que as semelhanças não param apenas nesses dois personagens, ou nesses três personagens, melhor dizendo. Lembra daquele garoto, o Mike Teavee, que adorava filmes de faroeste e armas lá na fábrica de chocolate? Bem, segundo essa teoria, ele poderia ter se tornado o Franco, que é o assassino misterioso que nunca para de lutar ali no filme do Expresso da Manhã. Lembra da Veruca, aquela garota patricinha extremamente ingrata? Então, depois dos acontecimentos na fábrica, ela pode ter ficado de maneira completamente oposta e se tornado a Mason. E se você, depois de ouvir tudo isso, começou a perceber que talvez essa teoria faça até algum sentido, por mais bizarra que ela seja, você deve estar se perguntando também sobre os famosos Umpa-Lumpas, onde é que eles estariam no Expresso da Manhã. E bem, isso é até muito simples de explicar para você que viu o filme até o final. Sabe o trem do filme? Para os fãs dessa teoria, foram eles, que são ótimos construtores, que construíram todo esse lugar. E depois, em algum momento, com a ausência de fêmeas da espécie deles, eles acabaram sendo extintos. Uma coisa interessante, inclusive, é que pelo trem ter sido construído por eles nessa teoria, toda a manutenção do trem foi projetada para que eles coubessem, e seria por isso que o Wilford precisa de crianças pequenas do tamanho de Umpa-Lumpas para manter o trem funcionando. Porque, né, crianças têm ali o tamanho de um Umpa-Lumpa e elas seriam perfeitas para poder entrar nos locais de manutenção ali onde eles entravam. Essa peça do equipamento se extinguiu recentemente. A Bruxa de Blair, de 1999, sempre foi um filme que eu achava muito estranho. Um filme que se vende como um documentário sobre jovens que entram numa floresta para investigar a lenda de uma bruxa local, mas que é, na verdade, um filme de terror onde em nenhum momento nenhuma bruxa aparece. E essa estranheza que eu sinto ao assistir o filme está ligada diretamente com uma das teorias mais populares que os fãs têm sobre o filme. Uma teoria que diz que nunca existiu nenhuma bruxa e de que todo aquele documentário era apenas uma desculpa para poder levar aquela garota para a floresta e então matar ela e ninguém nunca descobrir ou desconfiar se foram eles os dois que a mataram. Eu sei, parece uma loucura, mas olhando para todos os detalhes do filme e do site oficial do filme que foi lançado na época, que mostrava detalhes do diário da garota ali ao longo do filme, toda essa teoria acaba fazendo muito sentido. O primeiro detalhe estranho que todo mundo aponta são os próprios personagens do filme, a Heather, o Josh e o Mike. A Heather é a garota que está dirigindo o documentário. O Josh é o amigo que está gravando e o Mike, que é o amigo do Josh, não conhece muito a Heather e está ali cuidando da parte do áudio da gravação do documentário. Logo nos primeiros minutos do filme, quando eles estão sendo apresentados, dá para notar que existe uma espécie de clima bem estranho entre os amigos Heather e Josh. Primeiro, ela fazendo ali diversas piadinhas bem chatas com ele, que pelo rosto do cara demonstram que ele desde o início não está com muita paciência para ouvir o que ela está falando. Mesmo o Mike, que acabou de conhecer ela, já demonstra sinais claros logo depois de conhecer ela de que não foi muito com a cara dela. Depois de algumas gravações na antiga cidade chamada Blair, eles vão para a famosa floresta onde a bruxa supostamente mora e estacionam o carro ali do lado de uma estrada. E esse ponto onde eles começam a jornada, a gente pode chamar de ponto A. E daqui eles partem para um local onde foram achados alguns corpos antigamente, que a gente pode chamar de ponto B. Chegando lá, eles acampam e dormem. E o Josh comenta no outro dia de manhã que ele ouviu algumas coisas na floresta à noite.
O que, né, vamos combinar que é uma coisa até bem normal. Qualquer pessoa que já dormiu à noite numa floresta sabe que você acaba escutando coisas à noite porque animais estão passando por ali. Mas ele já trata tudo isso como suspeito, mesmo a Heather falando que dormiu como uma pedra, né, e não escutou nada e nem ficou ansiosa com nenhuma coisa. E esse é um detalhe muito importante, porque ela dizer que dormiu como uma pedra e de que teve um sono profundo demonstra que o Josh ou o Mike podem simplesmente acordar à noite e ir do lado de fora sem ela perceber e depois fazer alguma coisa ali do lado de fora, assim como acontece mais pra frente no filme. Mas voltando aqui pra esse momento, depois deles acordarem nesse segundo dia na floresta, eles vão para o ponto C. E nessa caminhada, Josh e Mike já demonstram sinais de estresse com a Heather e ficam ali duvidando de que ela não sabe muito bem olhar o mapa. O que é bem estranho porque até aquele ponto eles tinham seguido ela e tudo estava caminhando muito bem. Mas os dois, mesmo ela guiando eles direito, não ligaram muito para isso. Principalmente o Mike, que mal conhece ela e já demonstra muita raiva com ela naquele momento do filme. Dali, eles continuam seguindo o caminho dela e chegam no ponto C e dormem por ali. No outro dia, quando eles vão voltar para o carro, eles obviamente vão ter que fazer outro caminho para poder voltar diretamente para o ponto A. Mas, estranhamente, isso é muito difícil do Josh e o Mike entenderem. Eles têm toda uma discussão no filme sobre essa situação, a ponto do Josh e o Mike ficarem ali implicando com ela por não estarem passando no mesmo caminho de antes. E por ser algo muito lógico, afinal é óbvio que você teria que passar por um caminho diferente se você quiser voltar diretamente pro ponto A onde você começou, a gente pode pensar o seguinte: será que tudo isso seria só burrice ou será que eles estavam querendo manter ela dentro da floresta? Bem, é provável que sim, já que no outro dia, após eles terem que acampar de novo na floresta, a Heather percebe que o mapa sumiu e mais pra frente é revelado que foi o Mike que pegou o mapa e jogou fora, sendo que tipo, isso não faz o menor sentido. Ele ainda dá uma desculpa de que, é porque ela não sabia ler o mapa, mas era melhor ter o mapa do que simplesmente jogar ele fora. Depois disso, eles vão se perdendo cada vez mais na floresta, e mais coisas estranhas vão acontecendo, como sons saindo do meio do mato. Para os fãs dessa teoria, isso poderia ter sido armado pelo Mike, afinal ele era o responsável pelo som. Outra coisa estranha é que a própria Heather escreve no diário dela disponível no site oficial do filme que o Josh e o Mike estão com um comportamento muito estranho, tipo rindo do nada, e ela chega a mencionar algumas vezes que acha muito estranho eles estarem dormindo muito bem, sendo que, né, lá no início do filme eles estavam muito assustados e não estava nada acontecendo. Depois, lá pro final, o Josh desaparece e eles começam a ouvir os gritos dele e chegam até uma casa, onde claramente dá pra perceber que os gritos vêm do porão. Mas o Mike dá uma enrolada na Heather e diz que é no sótão, e enquanto ela vai pra lá, ele sai correndo pro porão, onde depois, mais tarde, ela encontra ele virado pra parede e é acertada por alguma coisa atrás, provavelmente pelo Josh. Então o filme acaba. Perceba, em nenhum momento você viu a bruxa de Blair ao longo do filme. Todos os acontecimentos estranhos que acontecem ali pelo acampamento poderiam ser facilmente fabricados pelos dois, o Josh e o Mike, já que existem sinais muito claros no diário dela e ao longo do filme de que eles não gostavam ali muito dela. Ou seja, levando todos esses sinais que eu falei aqui em conta, como os dois são os que mais demonstram sinais estranhos ali ao longo do filme, de meio que ambiguidade, uma hora eles falam outra coisa, outra hora eles estão sentindo outra coisa, é bem possível de que essa teoria seja a verdadeira história final. Quase como se o filme fosse um falso documentário dentro de um falso documentário. A desculpa de fazer um documentário fosse só, na verdade, o motivo pra matar ela ali dentro da história do filme. Por favor, para de gritar comigo, por favor. Mas então é isso, muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou de ver essas 3 teorias diferentes aqui sobre filmes, deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe ele com outro amigo. Se você gostou de assistir esse vídeo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, falou!